A graça de Cristo esteja com todos os irmãos, amém? Primeira noite, meus irmãos, de quarta-feira do ano de 2026. Aqui estamos reunidos com o propósito, o objetivo de falar com Deus através da oração. A oração, meus irmãos, ela é algo que precisa ser uma constante na tua vida e na minha vida também. O mundo está passando por grandes crises, por grandes dificuldades, situações terríveis e adversas, e talvez você vai dizer aí, mas sempre foi assim, pastor, não é? Sempre teve dificuldade, sempre teve luta, sempre teve adversidade, e é por isso que eu digo a você, e a palavra de Deus também nos afirma, sempre teve oração, amém? E Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de oração. E por que isso? Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus nunca se apartou da oração. Todas as vezes quando ele fazia a obra do Pai, quando ele estava caminhando na terra, exercendo o seu ministério, preparando a sua igreja, inaugurando a sua igreja, levantando a sua igreja, logo depois que ele encerrava a sua missão, ele ia orar, ele ia falar com o Pai, ele ia se revestir da graça de Cristo. Não se iluda se você acha, se você pensa que você vai vencer as adversidades sem o vínculo da oração, porque não vai, amém? A pessoa que não ora, a pessoa que não busca a Deus em oração, a pessoa que não clama a Deus em oração, é uma pessoa fadada ao fracasso. Não vai conseguir superar os dias maus, não vai ter forças quando a adversidade bater a sua porta. Então faça da oração um hábito na tua vida. É claro, orar, meus irmãos, nunca é uma tarefa fácil. Orar a Deus, buscar a face de Deus, é uma batalha espiritual, viu? É uma batalha espiritual. Desde quando eu me converti a Cristo Jesus no ano de 1983, no mês de março daquele ano, vão completar 42 anos agora, dia 6 de março de 2026, amém? Eu digo aos irmãos que aprendi que orar é um desafio, amém? Orar é uma batalha. Talvez você está pensando aí, nossa pastor, 42 anos, o senhor não se cansou de orar? Não, eu não me cansei de orar, amém? Porque eu preciso da oração, eu preciso desse vínculo com Deus, eu preciso estabelecer esse diálogo, essa intimidade com Deus, e eu deixo esse segredo para você, eu deixo essa orientação para a tua vida, que é a Vitória. Há um hino que diz assim: vai chorando, geme e chora. Só que gemer significa o quê? Orar, clamar a Deus, amém? Mas pastor, eu não sei orar direito. A Bíblia diz que o Espírito Santo ensina, amém? Aquilo que você não consegue colocar com palavras que talvez você entenda que sejam palavras adequadas, pode ter certeza, o Espírito Santo vai transformar essas palavras e vai levar até a Deus, para colocar diante de Deus, diante de Jesus, aquilo que você está peticionando. Então não se preocupe com a maneira como você vai orar. Ah, mas eu tenho medo de ofender a Deus, eu tenho medo de que Deus rejeite a minha oração, porque eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muito entendimento, discernimento do que é oração. Ore com simplicidade, amém? Ore da maneira que você sabe orar. Deus não quer rodeios, Deus não quer enfeite de oração, Deus não quer palavras difíceis. Ore da maneira que você sabe, na tua simplicidade, na tua naturalidade, como um filho conversa com o pai. Você pode fazer isso? Eu tenho certeza que você pode. Mas uma coisa eu digo a você: não deixe de orar, amém? Não deixe de clamar, porque todo aquele que clama, ele é ouvido por Deus. E eu quero dizer a você que nesta noite Deus tem uma palavra para o teu e para o meu coração, nos instruindo nessa noite, nos dizendo: quando vier os desafios,
as batalhas, as perseguições, as ameaças, não busque vingança por mãos próprias. Amém? Não busque isso. Pastor, falaram mal de mim. Não se preocupe. Falaram mal de Jesus também. Você viu Jesus buscando vingança? Não. Ah, pastor, me caluniaram. Caluniaram Jesus também. Você viu Jesus recorrendo às leis da terra para poder cobrar as calúnias? Não. Ele entregou ao Pai. Amém? Quem é o teu maior exemplo de oração? Jesus. Amém? Aprenda com Ele. Vivencie com Ele. Eu vou dizer uma coisa: se tinha alguém que por excelência, direito, amém, pleno, total, poderia se vingar do ser humano, destruir, acabar com essa terra e com tudo que existe em fôlego de vida, eu digo a vocês, se alguém é Jesus. Mas diante de tudo que Ele passou na cruz, diante de tudo que Ele sofreu, Ele disse: Pai, perdoa. Olha o que Ele pediu. Olha qual foi o diálogo de Jesus com o Pai. Foi uma oração curta, simples. Ele pediu ao Pai: perdoa, Pai. Será que eu e você podemos fazer isso? Abre tua Bíblia no livro de 1 Pedro, primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, lá no capítulo 3, e o versículo de número 9, que vai dizer o seguinte: oração em lugar da vingança. O que você tem feito das vezes que você se sente lesado, você se sente prejudicado, oprimido, afligido, insultado? Você tem colocado o que como resposta diante disso tudo? Sua vingança, sua ira, seu ódio? Ou você tem ido aos pés daquele que é o teu justo juiz, aquele que vinga por você? Em 1 Pedro 3, versículo 9, nós vamos falar um pouco disso. E eu quero que você reflita muito nesses conselhos nesse conselho dado aqui pelo apóstolo Pedro. Olha o que vai dizer aqui a palavra de Deus. E finalmente, no versículo 8, sede todos de um mesmo sentimento. O que ele diz aqui? Sede todos de um mesmo sentimento. Eu digo a você que se não falarmos a mesma língua, se não vivemos a mesma palavra e não tivermos o mesmo objetivo, o mesmo entendimento, a mesma compreensão da palavra, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Amém? Vamos ficar nos batendo, vamos ficar nos atracando e não vai ter nada de bom senso no final de tudo. Por quê? Porque temos que ser todos de um mesmo sentimento. Compassivos. O que é ser compassivo? Aquele que se compadece, aquele que tem o quê? Paciência, calma para lidar com cada situação. Amém? Tolerante, paciente. Olha o que diz mais: amando os irmãos. Amém? Acima de tudo, amando as pessoas, olhando para elas e entendendo, tem uma alma e tem um espírito ali, a qual interessa a Deus. Amém? A Bíblia diz que certa feita alguém chega a Jesus, um dos discípulos, e diz: Senhor, o Senhor quer que a gente ore a Deus e peça para Deus enviar do céu fogo, como aconteceu nos dias de Elias, e consuma todos os seus adversários de uma vez? Olha a compreensão do homem. O Senhor quer que a gente peça para Deus matar os seus adversários? Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito sois? A quem vocês pertencem?
Vocês não sabem que o Filho do Homem não veio para matar o homem, mas veio sim para que o homem seja transformado, seja mudado, seja restaurado, seja salvo e liberto? Olha a importância disso, meus irmãos. Isso se chama amor. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O que é isto? Entranhavelmente, meus irmãos. Isso tem que estar nas nossas entranhas, no mais profundo do nosso sentimento. Sermos o quê? Amargos, sermos revoltados, sermos brutos, estúpidos, sem compaixão? Não. Amáveis. Ter sempre uma palavra de paz, uma palavra de tranquilidade para dar a todo aquele que precisa. Olha o que vai dizer aqui, o comentário do versículo 8. Pedro, ele lista 5 elementos-chave que devem caracterizar qualquer grupo de crentes. Primeiro, ter o mesmo sentimento, buscar as mesmas metas, amém? Sermos compassivos, responder às necessidades dos outros, sermos amorosos, ver e tratar uns aos outros como irmãos e irmãs, serem misericordiosos, afetuosamente sensíveis e atenciosos, serem afáveis, estarem dispostos a encorajar uns aos outros e assim alegrar pelo sucesso dos outros. Essas 5 qualidades ajudarão os crentes a longo prazo a servirem eficazmente a Deus. Isso é importante, irmãos. Você consegue identificar essas coisas na sua vida? Você tem essas qualidades? Você consegue, através dessas qualidades, realmente fazer a vontade de Deus? Porque olha o que vai dizer no versículo 9: não tornando o que? Mal por mal. Jesus, ele disse: se o teu inimigo te pedir o quê? Que você caminhe com ele 1 milha ou 1 quilômetro, você faz o quê? Vai 2 com ele. Amém? Anda com ele. Se ele te pedir a tua veste, a tua capa, dá-lhe também a túnica. É difícil entender isso, irmãos. Isso significa doar-se. Amém? Mas me deu prejuízo, tirou isso de mim, me arrancou isso, me arrancou aquilo. Se preocupe não, mas tem Deus para te dar. Amém? Outra coisa, no versículo 9: ou injúria por injúria, me injuriou, me prejudicou, me perseguiu, também vou injuriar, também vou ter prazer de espizinhar. Não faça isso. Amém? Esse não é o Espírito de Jesus Cristo. Outra coisa, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados. Mas peraí, eu fui chamado para ser injuriado? Eu fui chamado para ser perseguido? Eu fui chamado para ser espizinhado? Eu fui chamado para ser maltratado? Do que você diverge de Jesus? Jesus passou tudo isso. Jesus sofreu todas essas coisas. E você é melhor que Jesus? Claro que não. Amém? Ele é Senhor e Ele suportou tudo isso. Para quê? Para que, por herança, você alcance a bênção. O que é que você quer alcançar? O que é que você busca? Eu busco vitória, eu busco bênção, eu busco milagre, eu busco ser bem sucedido em Cristo Jesus, eu busco vitória. Então saiba que você vai ter que passar por mazelas, por dificuldades, por batalhas, por pelejas. Tudo isso você vai ter que enfrentar. E não adianta espernear, não adianta reclamar, não adianta, irmãos. A Bíblia vai dizer que aquele que desejou esse caminho, desejou essa obra, excelente coisa, ele desejou.
junto, mas saiba que vai passar por dificuldades, vai passar por lutas. Nós vamos fechar aqui 2 comentários que diz assim: foi difícil para Pedro desenvolver as qualidades de ser misericordioso e humilde. No início dos seus dias com Cristo, estas virtudes não fluíram naturalmente em razão da sua personalidade impulsiva e determinada. Você conhece a história de Pedro? Pedro era aquele apóstolo, era aquele homem que ele podia estar seguindo Jesus, né? Mas ele tinha uma personalidade explosiva, complicada, intolerante. Ele já queria sair no braço, ele já queria sair na espada, ele já queria sair, né, na lança. Não, olha, comigo o negócio é diferente, para com isso. Foram lá colocar um paralítico, né, ali no meio da casa dele, abriram lá a palha que cobria o telhado para colocar o homem lá. Ele ficou nervoso, agora para com isso, estão destruindo a minha casa. E ele sabendo que Jesus estava lá. Amém? E ele estava dando mais valor ao material, ainda dentro dele estava arraigado o material, quando Jesus precisava curar alguém que estava enfermo. A personalidade de Pedro não era fácil, meus irmãos. Outra coisa, olha o que vai dizer aqui. No início de seus dias com Cristo, estas virtudes não fluíram naturalmente em razão da sua personalidade impulsiva e determinada. Para exemplos de temperamento de Pedro, temos alguns versículos aqui. Mas o Espírito Santo fez o quê? O transformou, moldando sua forte personalidade para o uso de Deus, ensinando-o a ser misericordioso e humilde. Muitas das vezes, meus irmãos, nós precisamos nos permitir ser moldados. Amém? Precisamos. Porque eu digo uma coisa para os irmãos. Jesus mesmo disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. Deus é bom. Amém? E nós sabemos muito bem que a nossa personalidade, muitas das vezes, ela precisa passar por uma lapidação, por uma mudança, por uma transformação. São coisas que a gente tem que permitir o Espírito Santo ir moldando, lapidando ao longo da nossa caminhada. Você tem permitido o Espírito Santo te moldar, te lapidar? Você tem deixado ele fazer isso na sua vida? Ah, não, pastor, a coisa ainda é muito difícil, ainda tem que ser do meu jeito, ainda tem que ser como eu penso, né? Ainda tem que ser da minha maneira, é com o pé na porta mesmo, não quero saber. Então eu sinto em dizer para você, mas você vai ter muitos problemas, amém? Você vai ter muitas dificuldades para vencer os desafios, porque não é assim que nós vamos conseguir, meus irmãos, moldar o que está à nossa volta, mudar situações que precisa do quê? Que precisa de um coração manso e humilde, porque a palavra de Deus vai dizer que era assim Jesus, ele tinha um coração manso e humilde, amém? Então, se você for chamado para ser imagem e semelhança de Jesus, você vai ter que buscar esse tipo de coração. Você vai ter que buscar essa situação também para você. Não adianta você continuar gritando, berrando, esperneando e querendo resolver tudo na força do braço, que você não vai chegar a lugar algum, você não vai mudar as circunstâncias. Amém? Permita-se lapidar. Olha só o que diz mais aqui. Em nosso mundo decaído é comum considerar atitude aceitável rebaixar verbalmente as pessoas ou revidar duramente se elas nos causam mágoa. Pedro, lembrando-se dos ensinamentos de Jesus de oferecer a outra face, ele encoraja seus leitores a retribuírem o mal com uma bênção, como por exemplo, orar por seus ofensores. É fácil orar pelos seus inimigos? É fácil orar por quem te prejudica?
por quem faz o mal para você? É fácil? Claro que não. Mas é uma condição também. Amém? Comece a fazer isso e você vai ver que as coisas começam a mudar. No reino de Deus, a vingança é um comportamento inaceitável, assim como o insulto a uma pessoa, mesmo que seja de forma indireta. Tenha sentimentos mais nobres, não procurando vingar-se daqueles que o magoam. Em vez de reagir furiosamente a essas pessoas, ore por elas. E agora? Não sou eu que estou dizendo isso não, irmãos. É a palavra de Deus. Você quer que as coisas mudem? Você vai ter que orar pelos seus inimigos. Você vai ter que orar por aqueles que te machucam, te magoam, te trazem prejuízo. Você vai ter que orar, querendo ou não. Amém? Só assim você vai estar enquadrado dentro da palavra. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Essa é a oportunidade de você fazer isso. Temos alguns minutos ainda para orar. Amém? Amado Deus e querido Pai, Senhor soberano, te convido aí do outro lado da rede social também, ore comigo, amém? Aqui nesse momento, Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. A proposta, Senhor, da reunião dessa noite é oração, Jesus. Oração, Senhor, é o caminho que abre portas. Oração, Senhor, é o caminho que nos permite, ó Pai, estarmos, Senhor, acessando o Teu reino, acessando, Pai, a Tua presença e vivenciando milagres e mudanças e transformações e curas e, Senhor, transformando situações que muitas das vezes são inacessíveis a nós, Pai. Muitas das vezes a nós é imutáveis, aonde só o Teu poder soberano pode fazer. Aprendemos com a Tua palavra nessa noite, Senhor, que não é um coração magoado, não é um coração, Senhor, carregado de rancor, de mágoa, Senhor, um coração carregado de tristeza pelas situações que atravessamos, que passamos, que vai mudar circunstâncias, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que quando Tu vieste a essa terra, Tu suportou muitas afrontas, Tu passaste por muitas traições, Tu passaste, Senhor, por grandes dificuldades, mas em momento nenhum o Senhor ali, ó Pai, amaldiçoou quem quer que seja. Não. O Senhor, ao contrário, o Senhor orou por essas vidas, o Senhor abençoou essas vidas, o Senhor mostrou para essas pessoas que através do amor, através da tolerância, da paciência, da tranquilidade, essas vidas, Senhor, poderiam ser transformadas e libertas, e muitos assim foram. E agora, Jesus, aqui com a Tua igreja, com os Teus filhos, com estes que estão do outro lado das redes sociais, Pai, eu estou clamando a Ti nessa noite, Pai, a Tua face, juntamente com os Teus filhos, orando por esse que precisa, e necessita ter um encontro com o Senhor, que talvez, Senhor, está praticando, agindo, Senhor, impensavelmente, com maldade, com perversidade, sem reconhecer, Senhor, suas atitudes, está levando prejuízo a outras pessoas, não está se esforçando para reconhecer que precisa, Senhor, ter uma atitude que mude, Senhor, o seu comportamento, e assim também essa vida venha a ser abençoada. Ó Deus querido, eu peço a Ti, Senhor, por esta vida, meu Deus. Ó Pai querido, vai ao encontro desse coração, vai ao encontro dessa alma, vai ao encontro, Senhor, desta pessoa agora, nesse momento, salvando, libertando, transformando, curando sua mente, sua personalidade, Pai, curando, Senhor, o seu íntimo, arrancando toda mágoa, toda dor, toda tristeza, tudo aquilo, Senhor, que tem afetado essa vida, que o Senhor venha agir poderosamente nesse coração, Pai. Eu creio, ó Deus, no Teu agir, eu creio no Teu trabalhar, eu creio, Senhor, que é o início de um novo ano, é o início, meu Deus, de grandes mudanças, de grandes vitórias, aonde houver agora um necessitado, um aflito, um desesperado, Senhor, um enfermo, um aprisionado, um cativo, Senhor, pelas hostes malignas, alguém, Senhor, que está precisando de um grande milagre, que só a Tua mão pode realizar, Senhor. Eu peço a Ti, faça
acontecer esse milagre. Senhor, usa vidas para chegarem até essa pessoa. Espírito Santo de Deus, liberta, cura, transforma, Pai. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que essa palavra, ela falou com o teu coração, porque falou com o meu, meu Deus, falou com o meu coração. Então saia daqui nessa noite na certeza, no entendimento de que se tem alguém que pode mudar o quadro da sua história, da sua vida, esse alguém é você. Amém? Esse alguém é você. Começa a entrar por este caminho, o caminho da vida compassiva, da vida misericordiosa, paciente, tolerante, e você vai ver como as coisas começam a mudar. Se tiver vontade de esbravejar, falar, não esbraveja, não fala, não reclama, não murmura, amém? Não haja pelo teu impulso, entrega para Deus, deixa Deus fazer, amém? Experimente isso e você vai ver grandes mudanças. Você crê nisso? Que Deus te abençoe. Quero impetrar as bênçãos sacerdotais sobre a sua vida e dizer para você que nós estamos aqui toda semana, às quartas e sextas, das 19h30 às 20h30, culto de oração e culto de ensino da palavra na sexta-feira. No domingo, culto da família, das 19 às 21 horas. Venha estar conosco, amém? Estamos aqui na rua Bentivi 593, no Jardim Airosa Marieta, Osasco, São Paulo, amém? Muito fácil de encontrar, próximo aqui ao Campo do Espada. Venha nos ajudar, venha ouvir a palavra de Deus, venha ser abençoado, venha ser tocado pelo poder de Deus, amém? Ajude-nos nas redes sociais, compartilhe as mensagens que nós postamos em nosso canal, o canal lá na rede social do YouTube, Norberto Teodoro, amém? Não esquece lá da sua curtidinha, nos apoia se inscrevendo no canal e compartilhe com os seus contatos. É isso que eu te peço, amém? Qual é o nosso objetivo aqui? Alcançar almas para o reino de Deus, ajudar vidas a caminhar com o Senhor, amém? Não se esqueça, e o caminho é Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe e estenda a tua mão agora. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um. E todo aquele que assim crê, diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Até sexta-feira, em nome de Jesus.